fora, aqui dentro, quer que sejamos lá fora. E quem melhor para ganhar o próprio povo português? É o povo português. É por isso que Deus nos trouxe para cá, para ganharmos almas portuguesas, mas para depois eles saírem falando, eles verem com os próprios olhos, os portugueses de fora, que os portugueses que estão dentro da igreja estão sendo abençoados, estão sendo avivados, cheios do poder de Deus. Amém, igreja? Aleluia! Glória a Deus! Você pode aplaudir este Deus? Igreja, nada vem por acaso. Se hoje Deus tem me dado a sabedoria da palavra, foi porque levou muitos anos. Eu estudava e não entrava nada na cabeça. Eu ia nas escolas bíblicas dominicais, eu ia nas quarta-feiras, e eu estou falando isso antes mesmo de Deus me dar a maturidade espiritual como está me dando hoje. Mas eu tinha um desejo, eu queria aprender a palavra do Senhor. E tudo começou com um irmão que eu vi lá no Brasil. Eu nunca vou esquecer o nome daquele presbítero Francisco. Morava numa casa, num barraco, catava papelão com a mãe dele, e eu olhava ele assim na igreja e falava, meu Deus, mas esse coitado aí, o que é esse coitado aí, ainda cabeção ainda, veio lá do Nordeste, o que é esse coitado aí? Esse coitado aí não... Ah não, sinceramente, mas quando ele pegou o microfone e começou a falar, começou a pregar, e ele falou que Deus usou ele em lugares que ele jamais imaginava. A primeira vez que Deus usou ele era quando tinha que vir um pregador de fora, e aí o pregador não pôde vir. Aí o que aconteceu? O pastor olhou para ele e falou, olha, vai ser você mesmo, está preparado? E ele falou, estou, pastor. E ele pregou no meio de pessoas que tinham estudo, pessoas que tinham faculdades, professores, advogados, e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aí é que entra a palavra do Senhor. Ele usa aqueles que ninguém dá nada, que a sociedade não dá nada, que muitas vezes nós que somos cristãos estamos agindo que nem quem está lá fora, não damos nada, olhamos para as pessoas, julgamos e não sabemos a pérola, a potência que ela é na mão de Deus, e que no tempo de Deus vai levantar, vai confundir muita gente, e a obra de Deus vai explodir. Sabe por quê? Deus não precisa de muitos para fazer o avivamento. Deus só precisa de um, porque este um vai o quê? Gerar mais um, mais um, mais um. Porque se nós olharmos lá para o rei Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, quando estava o gigante Golias, durante 40 dias, o que? Tentando o povo de Israel, estava zombando do povo de Israel, porque eles fizeram um acordo, pastor Mário, pastor Gilson, olha, se vocês, não precisa vir todo o povo para pelejar contra nós, basta apenas um de vocês pelejar contra o gigante. Está lá em 1 Samuel capítulo 17. Basta apenas um. E não aparecia ninguém, não tinha ninguém corajoso. Nem os irmãos de Davi, que eram muito mais fortes do que ele, robustos do que ele. Não havia ninguém no exército. O que Deus fez? Pega um menino jovem, ruivo, de aspecto gentil, como diz na palavra dele. Ele para fazer a vontade do pai, de levar algumas prendas para o rei, para os irmãos, para sustentar os irmãos naquela guerra. O que aconteceu? Ele começou a ouvir falar, pera lá, mas e essa fileira de homens aí? O que está acontecendo? O que se passa? Como vamos falar em português, o que se passa? Aí o povo começou a falar, não, é porque tem um gigante que está a afrontar o exército de Israel durante 40 dias. Aí ele perguntou, na hora que ele perguntou, os próprios irmãos dele começaram a falar, ah, mas quem és tu, Davi? O que você quer aqui? Você quer o quê? Quer a coroa? Quer a glória? Quer a fama? E ele perguntou de novo, ele ignorou, não deu ouvido aos nãos, porque ele estava com convicção, com fé em Deus, de o quê? Glorificar o nome de Deus e também de não deixar aquele povo envergonhado, porque ele sabia, ele conhecia o que Deus havia feito no passado e que o nosso Deus, ele não mudava. Aí ele ouviu a segunda vez, aí falaram a mesma coisa. Ouviu a terceira vez, falaram a mesma coisa. Ele chegou diante do rei e falou, rei Saul, eu quero pelejar contra este gigante. Aí ele contou, aí é que entra. Deus, ele nos chama, nos capacita para sermos líderes, não é? Ele contou que ele estava lá no pasto, com as ovelhas, com a malhada, com as ovelhas da família cuidando, e veio o urso, e ele foi lá, primeiro veio o leão. Ele foi lá, agarrou no leão, na barba do leão, e matou o leão.
veio o urso, foi lá e matou o urso. E o rei Saul, ele acreditou, porque também o rei Saul, de onde que Deus tirou o rei Saul? Lá do pó também. Ele acreditou e ele falou, então vai nessa tua força. Mas ele falou, não, mas espera lá, eu tenho que te vestir, te dar as armaduras reais. Ele foi para dar as armaduras reais, né, dos reis, dos guerreiros, mas aquilo não serviu nele. Sabe por quê, igreja? Porque Deus, ele age na contramão do sistema, do homem. Ele faz aquilo que lhe apraz. Ele decide sem mesmo fazer reunião. Ele faz aquilo que muitos nem esperam. Ele abre parede, ele abre buraco na parede, escreve na parede. Aleluia. E o rei Davi falou, olha, com estas roupas não poderei pelejar, porque elas me são pesadas. Ele tirou toda aquela roupa e foi, sabe com o quê? Não eram as pedras que fez a diferença. Não era o alforje que fez a diferença. Aí é que está. Nós olhamos na aparência do homem e da mulher, das pessoas, das crianças e julgamos. Mas não sabemos o que se passa no interior do coração daquela pessoa. Eu não falo do órgão que bombeia, não. O coração é o pensamento. Aí o que aconteceu? O gigante olhou para Davi e falou, olha, quem é você? Você vem a mim com paus, com pedras? Acaso sou eu algum cão para você vir diante de mim assim? E o que o rei Davi falou para ele? Ele não era nem rei Davi, era um pobre, um coitado que ninguém dava nada. Olha, tu vens, eu vou a ti em o nome do Senhor Deus dos exércitos. Aí é que fez toda a diferença. O que eu quero dizer com isso? Foi ali que Deus capacitou Davi, né, para ser o grande líder que ele foi. Mas como Deus não divide a glória dele com ninguém, Davi depois também tropeçou, caiu. O que eu quero também dizer com isso? Que muitos de nós podemos, durante a caminhada, tropeçar e cair. Mas o que vai fazer a diferença não é se nós vamos tropeçar ou cair. O que vai fazer a diferença é se nós levantarmos a cabeça e falar como o rei Davi falou, sem ter medo de perder riqueza, fama, ou seja o que for. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, o coração vivo. Se torna a dar na alegria da salvação. Por quê? Porque se Deus desse a alegria da salvação, se nós formos ver lá no Salmo 51, ele iria ajudar aqueles que são transgressores através do testemunho de vida dele, através da santidade que ele tinha com Deus. E Deus quebrantou o coração dele. E ele, o quê? Ele disse, olha, eu te perdoo, através da boca do profeta Natan. Mas o que você fez em oculto, eu vou fazer, você vai pagar, porque o pecado tem a consequência. Você vai pagar diante da tua família. E o que aconteceu? Aminon, que era o irmão mais velho de Davi, vai lá e olha para quem Tamar, que era uma mulher muito bela, e era irmã de Abisalão. E ali começou toda uma crise na família dele. E vocês acham que Davi, que era guerreiro, ele desistiu por isso? Ele desistiu quando ele pecou com Betseba, quando ele teve o primeiro filho, e ele ainda estava orando a Deus para o quê? Tentar fazer com que aquela criança tivesse vida, porque Deus já tinha falado também para o profeta Natan que aquela criança não viveria. Quando ele viu que aquela criança não ia viver, aí também é que está outra coisa, não podemos andar por emoção, mas temos que andar por fé, por atitude e por ação. A criança já não ia sobreviver. Ele simplesmente se lavou e foi comer. E todos à sua volta começaram a estranhar. Mas pera lá, você estava chorando até agora, estava aos prantos, em jejum, não fazia nada, não reagia. Aí Davi deu uma sábia resposta. Porque Deus, no meio do sofrimento, Ele nos faz ser sábios. Quando nós perseveramos em olhar para o alvo, que era o Senhor Jesus. Ele falou, enquanto a criança estava viva, eu orava e intercedia pela vida dela. Mas agora que ela morreu, eu não posso fazer ela reviver. Então, a vida prossegue e continua. Igreja, se nós formos olhar na palavra de Deus, Jesus Cristo, ele é o tema central de todos os livros da Bíblia. Se nós olharmos lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ele é o descendente da mulher.
Se nós formos olharmos lá em Amós, capítulo 1, versículo 4, ele é o Deus do fogo. Se formos olharmos lá em Sonfonias, eu vou pedir para 5 pessoas se levantarem. Sonfonias, capítulo 3, 5 pessoas podem se levantar. 5 homens e mulheres de Deus que sejam corajosos, valentes. Sonfonias, capítulo 3, versículo 13, é o pastor de Israel. 5 pessoas de pé. Agora, estas 5 pessoas, o irmão Luiz, abra lá na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. O irmão Marabá, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6. Irmão não, presbítero. O missionário, abre a palavra do Senhor lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. E o irmão Miguel, já falei, né? O irmão Beto, né? Abra lá. E irmão Beto, essa é uma missão difícil, hein? Mas eu vou deixar o irmão por último. Lá em Ageu, capítulo 2, versículo 6 ao 7. Olha como que a palavra de Deus é poderosa. O que ele é, Marabá? Leia aí para o povo de Deus um bom tom. Apocalipse, capítulo 21, capítulo 1, versículo 8. O que Deus é? É o irmão, capítulo 1, versículo 8. Sou 8. 21, versículo 6. Você. E o missionário 22, versículo 13. Aleluia, Deus. 21, Apocalipse 21, versículo 6. Leia lá, Marabá. Versículo 6. Senhor. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém. Amém. Viu só, igreja? Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, ele lhe dará, de graça, da fonte da água da vida. Aleluia, Deus. Missionário. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É para confirmar. Ele é o Alfa e o Ômega. E o irmão Luiz, para testificar o que Jesus é? 21, 6, não é? E Sim. disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei. Não, irmão, perdão. É Apocalipse capítulo 1, versículo 8. É só para confirmar o que o nosso Senhor Jesus Cristo é. E na palavra de Deus lá em Hebreus